Muito bom dia, Brasil! Tá começando mais um Tudo Posso, ao vivo, direto dos estúdios da Rede Família em São Paulo. É muito bom poder contar, saber que você tá aí do outro ladinho da tela, ligadinho na gente. Nós vamos juntos, então, até as 11h30 da manhã. Maria Cândida, é bom estar com o público de casa e é bom também estar com você. Bom dia! Bom dia! Quase um casamento, né, Rafael? Todo dia nós dois aqui. Mas eu vi que hoje você está muito bem vestido. Tem alguma ocasião especial ou é pro público mesmo? Ou para mim? Para todo mundo, então, né? Vamos colocar dessa forma, você né? Tá você viu que bonito. diferente esse casaco, por sinal? Não sei, o pessoal de casa talvez não perceba isso, mas olha, é um moletom. Olha, um moletom. É um moletom no formato de um terno, de um paletó. Olha isso que apenas, legal. né? E quentinho, né? Mas quentinho. dá uma... parece que... Não parece que é moletom, não parece. Né? Acho que na imagem, tô vendo ali pelo retorno nosso do vídeo, né? Ali realmente dá a impressão que é um terno, um casacão mesmo, né? Não dá essa visão. Mas legal. Aliás, eu acabei de lembrar agora, esses dias eu ouvi uma senhora lá no interior, né, gritando pro filho: "Gazaia que tá frio", né? Não é agasalha que tá frio, gazaia que tá frio. Isso veio na cabeça, né? E tá frio aqui em São Paulo. Tá frio aqui em São Paulo mesmo. Bom, hoje o que temos, Rafael? Olha, o nosso parceiro de programa, o Haru Hakanishi, vai contar as notícias do mundo dos famosos. O que será que tá acontecendo aí? Aliás, ontem nós tivemos o casamento da Preta. Gil. Preta casou, nossa, né? Ele vai ter que todas comentar as redes aqui. sociais, assim, todos os artistas, Ivete Sangalo, nossa, Luciano todos... Huck, Angélica, Carolina Dickman, todos os artistas, Anitta, todos os artistas postaram suas roupas, Fernanda Souza, enfim. Acho que eram 54 padrinhos, tem ideia? 54. Eram 700 convidados. Né? Isso. E 54 padrinhos, é muito mas a Preta, ela é muito, né, sempre over e tal, e ela promoveu esse casamento de uma forma muito, muito interessante, assim, nas redes sociais, e falou. Ela realmente está apaixonada e eu fico muito feliz por ela, porque ela é muito bacana, ela merece. Né? Vamos ver se o Haru, então, vai trazer pra gente novidades aí do casamento da Preta Gil. Né? Preciso ver as fotos, né? Ontem a gente viu já no Instagram sim, o pessoal e tudo. lá. Né? Todo mundo que tava na igreja já compartilhou. Foi no Rio de Janeiro o casamento. Vamos falar também, venham comigo aqui, gente. Vamos falar de perucas ou próteses. Você sabia que elas devem combinar sempre com a identidade da pessoa? A gente tem que ter o rosto, tem que saber o seu formato de rosto para determinar a peruca. Às vezes você faz quimioterapia e tudo e tem que usar uma peruca, ou mesmo você quer usar para mudar um pouco. Então a gente vai aprender hoje qual é o formato do rosto e a peruca certa, tá bom? A gente vai aprender daqui a pouco. Olha, a gente também tem hoje culinária, né? É a nossa tradicional culinária do dia, sem dúvida alguma, tá muito especial. Dá uma olhada no que tem na nossa mesa. Vê se não é de dar água na boca. A banqueteira Alessandra Avon vai preparar uma torta diferente. Diferente, vocês vão entender por quê. Ela tem queijo e salame, garante pra gente que é super fácil de fazer. Uma ótima opção para um café da tarde, inclusive. Né? Olha, só pra vocês saberem, dá uma olhada na imagem, vocês estão olhando, claro. É pão, entendeu? Não é massa. E pão de forma? É um pão. Aí vai no forno e ele fica torrado. Ele é bem diferente. Ela falou que é muito fácil de fazer e é muito interessante. Eu nunca vi uma torta dessa com pão. Também não, Maria. Olha só. Legal, né? Bacana, gostei. Você não precisa ficar preocupado. Será que vai dar ponto a massa? É verdade. Só pôr o pão lá. A massa ali. É verdade, muito bom. Bom, gente, tá frio aqui em São Paulo, né? Frio. Já falamos sobre isso. Mas agora, então, vamos acompanhar a previsão do tempo para todo o Brasil para esta quarta-feira. Como tá o clima aí na sua cidade, onde você mora? Tá frio? Tá calor? Será que no litoral tá dando praia, né? Olha, praticamente parece que é até impossível, né? Com esse friozinho que tá acontecendo aqui. Mas o Brasil, nessas dimensões continentais, é tão diferente. Pois é, temos um clima no sul, outro clima no nordeste. Só sei que em São Paulo, como eu brinquei no começo, tem que agasalhar. Gazaia, que tá frio. Vamos lá então. Região norte. As instabilidades perdem força na região. Chove a qualquer hora do dia. Já no nordeste, a chegada de uma frente fria provoca chuva também. No centro-oeste, as nuvens ficam carregadas e as pancadas de chuva com raios acontecem à tarde e à noite. Já no sudeste, o ar polar ganha força sobre a região, ventos marítimos espalham o ar úmido
sobre a região aqui do nosso estado de São Paulo, os demais estados da região sudeste. No sul do país, o ar seco polar ganha força. A noite vai ser fria. O dia amanheceu já com neblina em muitas áreas da região sul do país. Em Salvador, hoje mínima de 24 graus, máxima de 30, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Já em Blumenau, mínima de 14, máxima de 21 graus, sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora do dia. Aqui na capital paulista, mínima de 12 graus, máxima de 20. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. No interior de São Paulo, temos Campinas, temperatura variando entre 15 e 22 graus, nada de chuva. Em Limeira, também no interior, temperatura variando entre 15 e 25 graus, também nada de chuva. E em Araras, também interior de São Paulo, mínima de 13, máxima de 24 graus. Com nevoeiro ao amanhecer, as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Está aí a previsão do tempo para esta quarta-feira. E nós vamos de notícia agora, vamos de informação. O governo estuda permitir que recursos do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sejam usados para conceder crédito na compra de imóveis de até R$300 mil. O teto hoje é de R$190 mil, voltado para financiar a habitação popular e também o programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo é aumentar o volume de recursos destinados ao crédito imobiliário, já que o saldo das cadernetas de poupança usados para esse fim vem baixando isso há meses. Na Caixa Econômica Federal, que é o principal banco no crédito imobiliário, a perda de recursos da poupança já provocou uma redução na concessão de crédito e a situação pode atingir outros bancos. A poupança, que perdeu 29 bilhões de reais em depósitos de janeiro até abril, financia imóveis de até R$750 mil pelas regras do sistema financeiro da habitação. E a Organização das Nações Unidas, a ONU, afirmou que é contra a redução da maioridade penal aqui no Brasil. Redução essa que seria de 18 para 16 anos. Segundo o relatório da ONU, nesse relatório, ela apresenta assim, que está preocupada com a tramitação da proposta de emenda constitucional que prevê a alteração da lei. Em nota, a organização diz que se as infrações cometidas por adolescentes e jovens forem tratadas exclusivamente como uma questão de segurança pública e não como indicador de restrição de acesso a direitos fundamentais, à cidadania e à justiça, o problema da violência no Brasil poderá ser agravado. O documento da ONU ainda traz que dos 21 milhões de adolescentes que vivem hoje no país, 0,13% cometeu atos contra a vida. Então tá aí o posicionamento da ONU. Esse é um tema bastante polêmico. Na sociedade se divide para discutir essa questão da redução da maioridade penal. Rafael, oi, Maria Cândida. O que você acha da maioridade penal? Maria eu tenho uma opinião, eu também não tenho uma opinião super formada, mas mais ou menos formada. Eu acho que eu também não bati o martelo, mas eu acredito que assim, não é reduzindo a maioridade penal que a gente vai resolver o problema da criminalidade no Brasil. Para mim, a criminalidade só se resolve se você for entregar, fornecer bases sólidas para a formação desses jovens. A educação. A educação, sem dúvida alguma, que a família tenha condições de sustentar esses jovens e que eles não precisem buscar alternativas criminosas, alternativas ilegais fora do contexto social. Eu penso dessa forma. Se você prender mais cedo, você coíbe um pouco esses traficantes de pegar nesses meninos e fazerem desses meninos traficantes, ladrões e tudo, justamente porque eles não vão para a cadeia. Mas, por outro lado, a cadeia é uma escola de bandidos aqui no país. Então, o que deveria reformar, não reforma. As pessoas que vão para a prisão, dificilmente elas conseguem se reformar e se restabelecer de novo na vida, Então, assim, é muito difícil tudo isso. Se tivesse uma cadeia que formasse as pessoas, que desse a educação e mudasse realmente a pessoa, aí eu concordo também. Agora, o problema do menor
fazendo tráfico, o problema do menor roubando e tudo, é um problema sério aqui no Brasil também. Então tem 2 pesos, 2 medidas, né? Meio complicado tudo isso. Nós temos no Brasil aqui os centros de ressocialização, mas que na verdade, na sua eficiência, né, não fazem realmente aquilo que se propõe, aquilo que está escrito no papel. E dessa forma a gente fica em cima do muro, né? Realmente com essa discussão aí, se reduz a maioridade penal ou segue como está. Enfim, é uma discussão que vai levar tempo ainda, sem dúvida alguma. Formar uma família requer planejamento. Sustentar um filho não é nada barato. Você aí de casa, sabe quanto custa criar um filho até os 23 anos de idade? O Instituto Especializado em Finanças fez os cálculos e chegou aí a 3 valores, dependendo da renda da família. Vamos conferir então na reportagem. Com apenas 11 anos, Gabriel já é cheio de compromissos. Além da escola que eu vou todos os dias, eu faço futsal, futebol aqui no bairro e robótica. E mais pra frente talvez eu vou fazer inglês. Ele é o filho mais velho da Vanessa, que ainda tem o Guilherme, de 6 anos, e o caçula Gustavo, de 2. Ela e o marido sempre sonharam em ter uma família grande. O que não sabiam muito bem era o peso que isso causaria no orçamento. Se você colocar na ponta do lápis, você fica acaba ficando assustada mesmo, né? Porque é realmente um custo elevado. E multiplicado por 3, né, que é o caso, fica bem complicado mesmo. O orçamento é bem apertado. O que dá, no fim do mês, um gasto de mais de R$ 4.500 só com as despesas dos filhos. Do berço até a faculdade, o custo total de um filho pode ser muito maior do que se imagina. Um instituto especializado em finanças daqui de São Paulo calculou e revelou. Esse valor, é claro, foi baseado para uma família de classe alta que ganha acima de R$ 25.000 mensais. O gasto cai pela metade nas famílias com renda acima de R$ 7.500 por mês. Já as que ganham entre R$ 1.500 e R$ 7.000 chegam a desembolsar em torno de R$ 400.000. É muito alto, aqui é muito difícil criar um filho. Eu acho que os casais hoje, eles pensam muito antes de ter o filho. Antes você pensava em ter 2, 3 filhos, hoje você pensa em um. Né? E olhe lá. E olhe lá, não é fácil não. A conta é mesmo salgada, mas é bom lembrar que esse valor é gasto ao longo de 23 anos, mais ou menos. E antes que você desista de aumentar a família, saiba que é possível criar os pequenos sem sacrificar tanto o orçamento. Para isso, fazer um planejamento é fundamental. Responda: o que eu quero e posso dar ao meu filho? O que eu ganho dá para ter mais de uma criança? O planejamento é fundamental. Não dá mais para ter um filho e falar depois eu vou ver. Então você começa desde pensar num seguro de vida, porque se você faltar, como é que fica seu filho, como é que fica a sua família? Pensar num seguro educação para os filhos, que cubra a sua educação até o final da faculdade. Outra dica é criar uma poupança ou ir juntando dinheiro desde o nascimento do filho. E se você deposita um pouquinho por mês, você não sente e lá na frente faz diferença. E ainda com essa questão de falar para padrinhos, para avós, olha, dá um pouquinho de dinheiro em vez de dar um brinquedinho que quebra muito rápido, as pessoas se animam e vão fazendo um depósito lá, tal, a coisa anda. É o que a Vanessa e o marido se propuseram a fazer. Todo mês, parte do orçamento familiar vai para uma previdência privada destinada aos meninos. Um investimento que, para eles, vale a pena. É apenas para garantir um início para eles. Eu sempre fui muito apaixonada por criança, sempre desejei muito, então isso para mim acaba ficando até meio que segundo plano. Quando eles estão aqui, todos reunidos, comendo, fazendo bagunça, conversando, o resto é... Vale o investimento. Com certeza, vale muito, muito. Planejamento, né, Maria Cândida? Muito planejamento. Com o país assim, a gente tem que fazer um planejamento muito grande. Assim, não é à toa que o número de filhos, isso que a gente viu na reportagem, diminuiu Tem muito. reduzido muito, é verdade. As pessoas têm um filho, no máximo 2 filhos. Nossa, dificilmente imagina, você vê uma pessoa com 3 filhos. Os meus avós, de um lado, 11 filhos. Do outro, 9. As famílias eram gigantescas, enormes, né, no passado. Hoje a gente não vê mais isso. Né? A gente ainda tem um problema em algumas classes sociais mais baixas, que eles ainda têm muitos filhos, mas eu acho que é um problema de prevenção, às vezes não saber se prevenir. Mas
Não pode, né? Não Olha, pode. aliás, ontem, Maria, a gente falou dessa situação do Brasil. Eu dei a notícia aqui a respeito do Minha Casa Minha Vida, né? Do governo querer utilizar recursos do FGTS. Ontem eu recebi ligação de um amigo meu, lá do interior de São Paulo, o Vitor. Um abraço, está assistindo ao nosso programa também. Ele e o pai são proprietários de uma pequena construtora que presta serviços para o governo federal através do Minha Casa Minha Vida. Eles falam pequena, e é pequena mesmo, que a gente sabe que o mercado de construção, né, esse universo, a gente tem as Odebrechts da vida e as Galvão por aí, essas são as enormes, né? E são empresas pequenas que, em sua maioria, prestam esse serviço para o governo. Ele elogia o programa, fala que é uma forma de realmente você garantir cidadania, soberania para as famílias e tudo mais. Só que a margem de lucro dessas empresas é muito pequena, uma margem até considerada mínima. E agora está acontecendo uma falta de repasse do recurso prometido a essas empresas para que elas custeiam, né, as suas operações. E aí o Vitor até brincou comigo, né? Eu não estou quebrando, eu já quebrei. Gente. Eu estou realmente com as mãos atadas. Eu preciso pagar fornecedor, pagar os funcionários e não sei para onde eu vou, né? Ele até pediu, faça esse manifesto para mim. Ele falou que ia escrever para outras mídias também, comunicando, né, essa situação dele. E aí a gente fala sobre falta de recurso, falta de repasse. A gente sabe que o governo quer cobrir os gastos, os rombos de uma outra forma ali, né? E amanhã, eu não sei se você já viu nos jornais hoje, as universidades do Rio de Janeiro já ameaçaram paralisar universidades federais. E aí, assim, são os professores, os alunos, a própria instituição, todos juntos ali por essa mesma causa, porque o governo não dá o repasse necessário para subsidiar os seus próprios custos, né? Exatamente. É a dança do cobertor, né? Cobre de um lado e descobre do outro. Exatamente, é o que não pode acontecer, né? Principalmente porque envolvem pessoas que são trabalhadores, né? Exato. São pessoas honestas, são pessoas que estão aí fazendo alguma coisa por esse país. Então, esses deveriam ser sempre incentivados, né? Uma pena. Vamos ver para onde vai, gente. Bom, nós vamos para o intervalo, então. Vamos. Na sequência, casamento da Preta Gil, é isso? Vamos ver o casamento da Preta Gil. Vamos ver o que o Aaron Hakamichi vai trazer pra gente. Aliás, tem notícias, vamos esperar da Preta, então, e também dos outros famosos. A gente já volta.